A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje, um assunto bem importante, onde muitas pessoas não têm entendimento. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os diversos comportamentos e reações que as pessoas têm em resposta à nossa vida, ao nosso chamado, ao nosso ministério, à nossa realização de alguma obra. No vídeo de hoje, um vídeo muito importante, porque vai tocar em uma área onde há muita dor, sofrimento e angústia, e vai tocar em uma área onde muitas pessoas ainda não têm entendimento. Acompanhe comigo. Na realidade, a Escritura nunca nos garantiu que a gente iria receber de Deus somente o bem. Esse é o entendimento errado a respeito da palavra de Deus. O Senhor muitas vezes e em muitos textos bíblicos, em muitos homens e muitas mulheres, permitiu o mal propositalmente, a fim de cumprir um objetivo e um plano muito maior, muito glorioso. E o primeiro homem bíblico que nós vamos aprender e observar é José do Egito, que através de sonhos Deus havia mostrado e revelado que tinha separado ele para um lugar elevado, um lugar de governo, um lugar de autoridade. Nós vemos que isso despertou nos seus irmãos grandes ciúmes, grandes inveja, grande perseguição, mas vai além disso. Isso nos mostrou que os irmãos dele não tinham disposição nenhuma de ver José numa posição superior a ele. Ou seja, os irmãos não queriam se sentir inferiores a José. De maneira nenhuma, eles não aceitavam essa condição. Essa perseguição trouxe a José um lugar de isolamento e de abandono, quando por causa das perseguições ele ficou preso em calabouço e por causa das cadeias ficou tanto tempo longe do seu pai, longe dos seus irmãos. Quantas pessoas a gente não conhece também que por motivos, circunstâncias da vida, também não tem esse amor, esse carinho de pais, de irmãos e de familiares, mas que vivem em condição de isolamento e abandono, como se Deus os tivesse abandonado. Na realidade, o que a Escritura mostra é que Deus pode ter para a sua vida um plano muito mais glorioso e extraordinário, em nome de Jesus. E o segundo homem bíblico que nós vamos aprender é Moisés, naquilo que consta sobre ele em Números, no capítulo 12. Ali vai dizer que seus próprios irmãos de sangue da sua própria família, Arão e Miriam, se rebelaram e questionaram a autoridade de Moisés. Eles acharam uma circunstância e questionaram a autoridade de Moisés ali. Nós vemos naquele caso o quanto Deus é um Deus zeloso e defendeu a autoridade de Moisés, mesmo naquela circunstância de completo ciúmes e inveja por parte dos seus irmãos. O texto bíblico desse capítulo vai dizer que Deus ouviu e que Deus desceu. E nós vemos também, pelos atos de Deus, que Deus julgou os atos contra a vida de Moisés, pois Miriam ficou leprosa. Então, a gente vê o zelo de Deus protegendo aquele que Deus posiciona num lugar de autoridade. Lembrar também daquilo que aconteceu na vida de Jesus e na vida de José. Bem, é verdade que muitas pessoas sofrem muito porque as outras pessoas não creem no seu chamado ou no seu ministério. E pelo fato das pessoas não creem, as pessoas entram num lugar de profunda tristeza, de profunda angústia, de profundo sofrimento, porque os outros não creem. Mas nós temos que aprender com o que a palavra de Deus nos revela. E a palavra de Deus nos revela que isso aconteceu com o próprio Cristo. Isso também aconteceu também com José, onde os da sua própria casa não creram. Por exemplo, com o Senhor Jesus, a Bíblia vai afirmar que nem os seus irmãos não criam nele. Então, nós não podemos ficar surpresos
quando isso acontece com as nossas vidas. Pelo contrário, nós devemos ficar firmes com aquilo que a palavra de Deus nos aconselha. Se o Senhor nos chamou, ficaremos nós firmes naquilo que o Senhor nos chamou. Nós vemos também, através do ministério de Pedro e Paulo, o quanto eles eram invejados pelos judeus, o quanto a palavra de Deus crescia grandemente através da vida deles, o quanto havia conversões e sinais, e ao invés das pessoas ficarem alegres, pelo contrário, havia muita perseguição e havia muita inveja da parte dos judeus, assim como também foi com o ministério do Senhor Jesus. Precisamos lembrar também daquele que foi rei sobre todo Israel. Estamos falando do rei Davi, que antes de assumir o lugar mais elevado, ele foi menosprezado, rejeitado e excluído. Quando que ele foi menosprezado? Quando que ele foi excluído? Quando o profeta Samuel foi na casa do seu pai, o profeta Samuel estava junto dos seus irmãos, ele foi excluído, ele não foi convidado, porque ele foi menosprezado, ele foi menosprezado, ele não foi nem sequer lembrado, ele não foi valorizado. Então ele não era levado em valor, em estima, dentre a sua própria família. Mas Deus não tinha rejeitado. Deus tinha a vida dele na palma das suas mãos. O que Deus conhecia muito bem na vida de Davi era como era o seu coração. E nós sabemos que pelos atos Davi não era perfeito, mas nós sabemos que Davi era adorador, que Davi era alguém que se arrependia, Davi era um homem que adorava o Senhor de todo o coração, que amava o Senhor de todo o coração. Muitas pessoas pensam que por haver exclusão, rejeição ou menosprezo, isso quer dizer que não é um cenário onde Deus trabalha. Mas essas pessoas não conhecem o que a Bíblia fala a respeito de Deus levantar vidas com relevância para tocar numa geração. Precisamos lembrar também de Neemias, levantado por Deus para fazer uma grande obra, reconstruir os muros de Jerusalém, uma obra que não era tocada pela vida de ninguém há muito tempo, há muitos anos, e Deus colocou no coração desse homem essa grande obra. E precisamos lembrar que quando alguém assenta no seu coração de fazer uma obra relevante, pode acontecer como aconteceu com Neemias. Ele tinha grande oposição. Grande era a oposição com relação a essa obra. Então nós não podemos nos surpreender, irmãos, quando na realização de uma obra nós vemos oposição. E vamos além. Lembrar também de Ana, uma mulher que sofria profunda angústia, porque ela desejava ter um filho e ela não conseguia gerar. Ela era estéril, ela não conseguia gerar. E ela sofria e assim era por dias, semanas, meses e anos. E certo dia o Senhor liberou uma palavra que abençoaria o que as pessoas não sabiam, que o que estava sendo gerado em meio àquela angústia, aquele sofrimento dela, estava sendo gerado dentro do ventre dela, um profeta sobre todo Israel. Samuel estava nascendo dentro daquele cenário de angústia, dentro daquela casa de angústia, dentro de muitas lágrimas, muito sofrimento. Ali vinha um profeta que ia tocar uma geração, um profeta que ia ser respeitado em todo Israel, desde Dan até Berseba, do lugar mais alto até o lugar mais baixo. Não havia quem não respeitasse a vida de Samuel. Samuel, homem respeitado, profeta, que nasceu, foi consagrado a Deus, mas ele nasceu debaixo de muita angústia, da angústia da sua própria mãe. Irmãos, venhamos ser conhecedores da palavra, e a palavra nos mostra que muitos ambientes contrários são ambientes propícios a grandes nascimentos e grandes obras da parte do Senhor. Irmãos, eu creio que essa palavra abriu o teu entendimento em nome de Jesus, e
1 Coríntios 13 vai falar sobre uma fase do crente em Jesus Cristo. Nós entendemos através da palavra de Deus que nós temos fases, do nosso desenvolvimento. E o texto bíblico vai dizer, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e eu pensava como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Quem sabe antes desse vídeo, tu pensava a respeito desses sentimentos, dessa oposição e dessas dificuldades todas. Quem sabe você pensava como menino, quem sabe você pensava que era abandonado ou abandonada, ou esquecido ou esquecida. Sabe por que você pensava assim? Porque você pensava como menino ou menina. E você tinha tantos sentimentos ruins, tantas angústias, você se sentia tanto isolado, tanto sozinho, você achava que isso não tinha um futuro bom, porque você também, os teus sentimentos também eram de sentimentos como um menino, uma menina. Mas agora, através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, os teus sentimentos são transformados. A tua maneira de pensar também é transformada. E a tua maneira de falar também está sendo transformada em nome de Jesus. Porque você vai acabar com as coisas de menino ou de menina. E para concluir, eu queria fazer a leitura de Gênesis 50, que é um texto onde José nos faz uma afirmação dizendo o seguinte: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. É importante a gente entender que o mal que Deus permite temporariamente, que é um mal que nos oprime, que realmente nos causa muito sofrimento e dor, mas a qualquer momento, a qualquer dia, Deus pode transformar em bem. E esse bem, ele pode não trazer o bem para uma ou para duas pessoas, mas como diz esse próprio verso bíblico, ele pode ser o bem de muitos. O bem de muitos, ele vai acontecer quando você não for mais menino e não for mais menina, mas quando você for adulto, for adulta e tocar uma geração com aquilo que Deus tem colocado dentro de ti. Amém? Seja transformado, seja transformada em nome de Jesus e toque uma geração através daquilo que Deus já colocou dentro de você. Suporte as fases que Deus tem colocado para o seu amadurecimento em nome de Jesus. Curta o canal. Inscreva-se para continuar recebendo e principalmente compartilhe. Pegue esse vídeo, envie para alguém para que mais outra pessoa também possa ser edificada. Deus abençoe, em nome de Jesus.